campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos dar sequência às nossas reflexões diárias. Livro da Esperança. Capa lindíssima do nosso Livro da Esperança. Hoje, capítulo de número 63, que tem como título Ante os Incrédulos. No subtítulo, duas frases. A primeira que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, em que Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 7, a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Quantas verdades aqui nesse item, né, meus irmãos? Porque a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E é isso que a doutrina espírita nos dá. Uma base, um raciocínio para alimentar, embasar a nossa fé. Agora nós vamos ao comentário de Emmanuel. Compadecemo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas de aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem às portas, conturbados pelo clima de reflexão a que se afaziam, ou trazendo sarcasmos no pensamento imaturo, quais crianças bulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos todos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo, quando se mostrem distantes da sinceridade que se devemos uns aos outros, mas se anelam realmente aprendizado e renovação. Saibamos auxiliá-los a compreender que pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Entendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia, perguntarás, e se recusam obstinados e irônicos os bens que lhes ofertamos? E se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada? Sem indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito, que nos cabe amparar em silêncio na clínica da oração.
Pois bem, meus irmãos, essa reflexão nos leva, nos lembra de que somos todos viajores aqui nesse plano terreno, aprendendo uns com os outros. E que todos nós temos um tempo de despertar. Que todos nós somos muito parecidos no nosso funcionamento, por isso que reencarnamos aqui no mundo de provas e expiações. Trazemos virtudes, trazemos qualidades, trazemos experiências que cabem a cada um. A cada espírito cabe a sua jornada milenar. São conquistas que nós tivemos e teremos ainda em longas jornadas do nosso espírito. E os nossos irmãos de caminhada funcionam da mesma maneira. Cada um com as suas experiências, com os seus aprendizados. E nem todos nós experienciamos nas mesmas jornadas, nos mesmos caminhos. Experienciamos aprendizados diferentes. E muitas vezes o nosso despertar se faz com mais facilidade do que alguns irmãos. É comum, é natural aos nossos espíritos aqui. Nós somos crianças ainda, sabemos muito pouco, nós temos muitas limitações. Não cabe a nós julgar aqueles irmãos que ainda não compreendem aquilo que nós já entendemos. Não cabe a nós apontar os equívocos dos nossos irmãos, porque nós cometemos equívocos em outras experiências. Cabe a nós, como nos diz Emmanuel, sermos fraternos, termos indulgência, nos colocarmos no lugar desses nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, como nos diz o nosso texto. Estamos aqui tentando nos reconciliar do passado. Estamos aqui tentando nos desvincular desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo que ainda é tão latente nos nossos espíritos, meus amados. Nós temos muito ainda a nos perdoarmos. Nós temos tantos aprendizados ainda nesse caminho. E a nós espíritas, cabe a nossa paciência, cabe o nosso entendimento. Porque mais do que palavras, como nos diz o texto, mais do que um esforço em tentar fazer com que o nosso irmão compreenda aquilo que nós já compreendemos, nós precisamos lembrar que Jesus fez com amor. Jesus transmitiu a sua mensagem, a mensagem da paz, a mensagem da verdade, com amor. E nós precisamos entender esse processo. Nós precisamos entender que mais do que palavras é o nosso exemplo do dia a dia. Se somos espíritas, precisamos exemplificar isso no nosso dia a dia, na nossa forma de colocar o nosso jeito de ser, a nossa forma de emitir aquilo que está no nosso coração, nas nossas palavras, nos nossos gestos, na nossa paciência, na nossa fraternidade dentro do nosso lar, na nossa fraternidade nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas do dia a dia, sabendo que nós vamos estagiar com esses irmãos, como Emmanuel nos lembra, que vão nos desafiar. Aqueles que não confiam ainda na imortalidade da alma, aqueles que não descobriram que nós somos espíritos aqui, aprendendo numa escola, aqueles que ainda não tiveram o despertar do coração, o despertar da alma envolvida com esses benfeitores, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Nós já confiamos, nós estamos tentando embasar a nossa fé através dessas obras, através das nossas casas espíritas, através desse aprendizado que Kardec codificou para todos nós. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que exige a nossa renúncia de muitos outros trabalhos e de muitos outros momentos no nosso plano terreno. Mas envolve o nosso coração, envolve o nosso espírito em aprendizados que vão certamente refletir no nosso espírito após o nosso desencarne aqui no nosso plano terreno. Quando partirmos, se tivermos a consciência tranquila, cumprimos com o nosso papel de termos solicitado ao Mestre e ao nosso Pai, sobretudo, estarmos aqui aprendendo com essa doutrina de amor. Muito obrigado, meus amados. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.
campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.